Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação. Quero aproveitar já para mandar um abração para a Silvana, Gil e Jorge aqui do Jardim Matilde, que está assistindo o programa, né? O pessoal tá lá ligadão na BNTV, assistindo o primeiro programa Cidade em Ação de 2016, né? Hoje nós temos um bate-papo também com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ourinhos, o José Claudinei Messias, que vai nos falar sobre as expectativas para 2016, enquanto no Brasil muitas empresas estão fechando as portas e tá essa onda de pessimismo no Brasil todo, né, Messias? Nós temos boas novas para você, oriense, e hoje nós vamos falar sobre isso aqui no programa, né? Se Deus quiser, coisa boa aqui para a cidade de Ourinhos, né? Bom, no bloco anterior nós estivemos com o Jonas falando sobre as chuvas, que vai chover até abril, sobre os fenômenos Laninha e El Ninho e sobre temperatura, né? E, gente, as chuvas também influenciam a nossa agricultura e também tem o problema da dengue, né? Nick, eu queria que você mostrasse para nós o VT, né, das chuvas e a influência sobre a agricultura. Por favor, roda para nós. O longo período de fortes chuvas em Ourinhos tem causado cheias nos rios da região. Ao meu lado está o engenheiro agrônomo Sérgio Tâmbara, que vai nos explicar as consequências das cheias nesses rios para a agricultura. Nós temos verificado em toda a região de Ourinhos uma quantidade de chuvas bastante elevadas sob efeito do fenômeno El Ninho. Então, sob a influência desse fenômeno, os volumes de chuva têm sido elevados. A média de chuva para o ano em Ourinhos, ele situa-se entre 1.300 a 1.400 milímetros. No mês de dezembro, nós tivemos precipitações perto da casa dos 400 milímetros, o que é bastante elevado. A consequência dessa quantidade de chuvas elevadas tem sido a dificuldade dos produtores rurais em efetuar os trabalhos de campo, são chamados tratos culturais, seja aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes, né, e principalmente de defensivos. No caso, aqui na região de Ourinhos, nós temos uma quantidade de lavoura de soja nesta época do ano. E a ocorrência de doenças é muito comum, além das pragas. Dentre as pragas, a gente poderia citar a ferrugem. A ferrugem asiática é uma praga, né, uma doença de origem fúngica que causa muitos prejuízos aos produtores. E eles têm tido dificuldade para a aplicação do defensivo necessário para o controle, que é a pulverização. Nós temos recomendado que os produtores aproveitem as janelas de tempo favorável para efetuar esses trabalhos. Nós temos uma previsão para a semana que vem que nós vamos voltar a ter um volume de chuva considerável. Mas o mês de janeiro ele costuma ser bastante chuvoso. Dezembro e janeiro divide os meses do ano com maiores volumes de chuva para a nossa região. E como é feita a mensuração desse volume de chuva? Normalmente, quando a gente diz que choveu 10 ou 20 milímetros, isso significa que num metro quadrado choveu 20 litros de água. O equivalente a 20 litros de água. Essa medida é feita na caixa d'água, né, que ela tem 1 metro quadrado com 1 metro de altura. Nela cabe 1.000 litros. E 1 metro, todo mundo sabe que são 1.000 milímetros. Então, se em 1.000 milímetros de altura nós vamos ter 1.000 litros, para cada milímetro seria 1 litro. Então, quando a gente fala Santa Cruz do Rio Pardo, nós tivemos um volume bastante elevado de 500 milímetros durante um mês. Isso significa que choveu 500 litros d'água num metro quadrado. Isso é um volume difícil, mesmo que tenha sido ao longo de um mês, é difícil até de o solo absorver essa água. Então, consequência disso, nós tivemos nas áreas de maior declividade o escorrimento de água, alguns sulcos de erosão, que foram verificados aqui nos municípios em torno de Ourinhos. Aqui em Ourinhos também nós tivemos algumas áreas de erosão.
a recomendação agora é que o agricultor aproveite o tempo bom para fazer os seus tratos culturais e não ter mais prejuízo na frente. A outra consequência do elevado volume de chuvas é que as raízes das plantas elas precisam trocar oxigênio com o solo. Esses solos estando constantemente encharcados, isso prejudica a raiz e a planta sofre por consequência. Outro fator que tem desencadeado uma certa preocupação é o elevado período de sombreamento durante o dia, porque as nuvens, mesmo dia que não chove, tem ficado nublado e o sol não tem incidido sobre as plantas a quantia de luminosidade necessária para o seu perfeito desenvolvimento. Então isso tem causado preocupação, até porque as lavouras, mesmo depois da chuva, as folhas, há necessidade que elas sequem para que não ocorra a germinação de doenças nas folhas. Então, tem sido um pouco desfavorável. Além do volume, a quantidade de dias nublados que temos verificado. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação. Ó, que legal, hein? Parabéns, Amanda e o Heraldo pela matéria, né? E ao Sérgio também, primeira vez que a Amanda entrevista o seu pai, né? Que é o Sérgio Tâmbara aqui no nosso programa, né? Parabéns aos dois, parabéns ao Sérgio também, grande amigo e grande profissional, né? Pois é, gente, chuva é fundamental para a agricultura, mas o excesso pode prejudicar o crescimento das plantas, né? E o Jonas já comentou sobre isso no bloco anterior, né? Essas são consequências das chuvas do mês passado e agora do comecinho do ano. E como o Jonas também já falou, vai chover até meados de abril, né? Olha, gente, outro problema sério, né? Entra outra questão nessa situação, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, um nome complicado desse bicho, que agora transmite a dengue, a chikungunya e o tal do Zika, né? Zika tem em todo lugar, mas esse tal de Zika vírus é complicado. Vamos ver a matéria. O assunto agora é saúde. Com um clima chuvoso e quente, a proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta. E a preocupação não é mais só a dengue, tem a chikungunya e o vírus Zika. Lilia Becker, diretora de Vigilância Epidemiológica, explica para nós como diferenciar os sintomas dessas doenças. Então, para dizer a verdade, na realidade, o mais difícil é logo de início você saber distinguir dengue, chikungunya e zika. São doenças infecciosas com início semelhante. A pessoa tem febre, mal-estar geral, fica acamada, ela tem erupção no corpo, tem dor de cabeça, mas algumas coisas são diferentes, né? A dengue, ela pode evoluir para aquelas formas graves que a gente já sabe, né? A dor no corpo é muito grande, a dor muscular é intensa e cede depois de alguns dias, ou pode evoluir por uma forma grave, alguns vão a óbito. A outra doença, chikungunya, a dor é muito maior nas articulações, então a pessoa tem muita dor aonde? No cotovelo, nos joelhos, no tornozelo, a dor é muito grande. É uma doença que tem uma fase aguda, mas pode prolongar-se por muitos meses a chikungunya, a pessoa talvez precise até de um fisioterapeuta, porque ela pode ficar com algumas sequelas nas articulações. Agora a zika, ela tem uma entrada assim mais amena, a maioria das pessoas, pelo menos é o que a gente lê nos compêndios, 80% das pessoas que têm zika, elas praticamente não têm sintomatologia nenhuma quase, então elas estão infectadas, estão com o vírus no corpo, se vier um mosquito e picá-las, esse mosquito ficará infectado e passará para outras, mas ela mesma não está se
sentindo nada. Agora, a zika, o branco dos olhos, a conjuntiva ficam exageradamente avermelhados, mas sem supuração, não é dor de olhos, é uma vermelhidão muito intensa. A pessoa também fica com o corpo muito avermelhado e com coceira. A coceira é intensa na zika, né? Então, são doenças que, se você for ver a grosso modo, dá para confundir os sinais e sintomas. Agora, o que a gente tem que fazer? Nenhuma delas tem vacina. A dengue está se estudando, pode ser que saia daqui uns 2 anos a gente tenha no sistema SUS, agora não temos. Então a pessoa tem que fazer repouso, tem que ingerir líquidos, água, sucos, leite, faz chá, faz uma limonada, tem que muitas vezes que tomar soro na veia, soro endovenoso, então a pessoa às vezes vai numa UPA, toma soro. Nós temos algumas unidades de saúde que tem a cadeira para hidratação, pode ser tomado lá. Se vê que o estado está um pouco mais grave, o médico encaminha para a Santa Casa. Então o importante é saber que, de acordo com como está evoluindo a doença, você tem uma retaguarda assistencial, né? Você tem que saber. E não tomem aspirinas, porque se for dengue, você pode exacerbar uma possível hemorragia. Então a gente dá medicamentos, né, outros medicamentos para dor e para febre. E nós temos, nas 3 doenças, é o mesmo vetor, o mesmo mosquito que transmite, o Aedes aegypti. Então o nosso trabalho é combater o mosquito. Época de chuva, vistorie o seu quintal todo dia, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana já é pouco. Todo dia, passe uma volta no seu quintal. Elimine as aguinhas paradas. Até a casca do caramujo africano virada para cima cria mosquito. Agora, o ciclo de vida, a transformação do ovo em larva no mosquito adulto é acelerada com o calor. Acelera, em vez de demorar 7, 8 dias, 5, 6, já tem mosquito adulto voando. Então o cuidado tem que ser em dobro, em triplo, porque agora nós podemos ter em nosso município 3 doenças. E nós temos ainda a preocupação de lembrar que a zika ainda não está provado nada, mas tem uma associação com os casos de microcefalia que estão sendo detectados no Brasil, mais norte e nordeste. Ainda está tudo em estudo, epidemiologista da Organização Mundial de Saúde, cientistas, está tudo em estudo. É uma coisa nova que aconteceu só no Brasil. Então, está associado ao vírus da zika por enquanto. Não está provado que o vírus é a causa. Lília, só para esclarecer, então, para diferenciar, para comprovar qual a doença que você está infectado, qual é o melhor método? Então, eu falei tanto de sinais e sintomas, mas é lógico que daí o que a gente faz? Na pesquisa da doença é colhida a sorologia. A sorologia é enviada para o Instituto Adolfo Lutz e só daí que você pode saber qual que é a doença. Será que é dengue? Será que é chikungunya? Será que é zika? Inclusive, para zika a gente não dispõe ainda de muitos kits, não está ainda, está tudo no início ainda, né? Mas é só laboratorialmente que existe a comprovação final se é dengue, se é zika, se é chikungunya. Então a gente fica, quando é só clinicamente olhando, você pode haver dúvidas, pode haver erros. As novas doenças que provavelmente foram importadas de outros países têm nomes interessantes. Então, a chikungunya está ligada a um dialeto, né, na Tanzânia, lá na África, que diz aqueles que se dobram, porque a pessoa, devido à dor intensa, é uma dor muito forte nas articulações, ela assume uma posição meio dobrada, e a hora que ela vai levantar, ela continua andando meio dobrada. Então, por isso, chikungunya vem daqueles que se dobram. E quanto ao nome Zika? Então, Zika é uma floresta também na África, né? E de lá que foram descobertos os primeiros casos, né? Que houve contaminação de pessoas, primeiro até houve, parece, em primatas não humanos. Então, foi adotado esse nome de Zika, da floresta da África.
E a prevenção a essas doenças é a mesma, é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação. Olha, esse tal de chikungunya eu vou falar, viu? Agora, sobre o Zika, eu quero mandar um abraço para o Zika, que trabalha na Prefeitura de Ourinhos. O Ziquinha, que muita gente deve conhecer, né? Tem que tomar cuidado, né, gente? É muito importante lembrar que nós precisamos combater o mosquito com educação e atitude. Não adianta você ficar assistindo televisão, ficar com medo e não fazer nada, trancar as portas e comprar aquela telinha lá para não entrar mosquito. Você precisa tomar cuidado e ir lá no seu quintal, de vez em quando dar uma espiada no quintal, né, do seu vizinho, principalmente quando tem terreno baldio, né, nosso querido Messias. E ficar de olho e ligar na prefeitura, falar, ó, tem um fulano ali que não roça o mato. E você sabe que com isso aparece escorpião, barata, ratos, etc, né? Então temos que ser, primeira coisa, limpeza, né? Primeira coisa. Bom, você que está assistindo o programa agora, nós estamos ao vivo, são 12h11, dia 6 de janeiro. Eu tenho 2 brindes para sortear para você sexta-feira da São Francisco 1,99. Olha que lindo, ó. É um caderno, né, para o menino, né? E também um caderno e um estojo para as meninas. Para participar é fácil, só tirar uma foto do seu televisor, mandar no nosso Zap e dizer que está assistindo o programa Cidade em Ação, né? Ligadinho na BNTV, que sempre leva o melhor de Ourinhos para você. E tem mais, nós vamos sortear também esse lindo e cheiroso, é claro, sabonete líquido da Botica Camomila. Ó, que delícia. Esse aqui até você quer um para levar para a esposa, né, Messias? Daqui a pouco o Messias vai estar com a gente aqui. Muita coisa boa, graças a Deus, para 2016. Eu sempre falo que quando tem esse negócio de crise, né? Crie, inove, né? Invente, saia do tradicional. Criando coisas novas, o mercado vai mudar. Você vai buscar clientes novos, enfim, e você vai conseguir se manter no mercado, né? E a crise, ela provoca um certo medo, gente, e medo trava, né? Mas o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ourinhos, José Claudinei Messias, está conosco aqui. No próximo bloco, ele vai trazer boas notícias para você sobre a nossa cidade, né? Já já eu estou de volta e estou esperando você. Até mais.